Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre trazendo personalidades importantes da nossa cidade, pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da nossa querida Florianópolis, do estado de Santa Catarina e, por que não, do Brasil. E hoje recebendo, olha, uma figura emblemática da nossa ilha de Santa Catarina, Manezinho, nascido no dia 6 de março de 1936, na antiga Rua Uruguai. Ele que é médico pediatra, uma grande referência nacional e, por que não, internacional, mas além do seu ofício, dos seus legados, do seu legado, né? Tem muitas histórias para contar, vividas, vistas e também escritas. Estamos recebendo o doutor duas vezes, porque é médico e é doutor também do doutorado. Doutor Murilo Ronald Capella, 89 anos, médico pediatra, professor da Universidade Federal, né? Tem muita história para contar e agora, recentemente, dono da cadeira número 13 da Academia Catarinense de Letras, cujo patrono é seu bisavô, Francisco Tolentino Vieira de Souza. É com muito orgulho que a gente recebe o senhor aqui no Café e Prosa da TV Câmara para registrar a sua história e a história da cidade, porque a cidade passa por figuras importantes e o senhor já tem um legado enorme, muito embora ainda tem muita coisa para desenvolver e fazer. Obrigado pela presença. Agradeço sou eu, Bion. Obrigado pelo convite, oportunidade de dialogar contigo. Nós que nascemos aqui, somos manés, conversarmos sobre, principalmente, a evolução da nossa cidade e alguma coisa da minha vida, porque, afinal de contas, eu estou aqui porque tu me convidaste para isso. Doutor Murilo, vamos começar pela infância. Quais são as lembranças da Rua Uruguai, o que o senhor viu, viveu, os amigos, enfim? A Rua Uruguai foi nascimento. Eu nasci ali e ficamos muito pouco tempo ali, e depois meu pai comprou uma casa na Avenida Mauro Ramos. Sim. Era Avenida Mauro Ramos 244. Lá eu cresci. Antes disso, nós saímos da Rua Uruguai para morar no Largo 13 de Maio. E no Largo 13 de Maio eu fiz grandes amizades na minha vida inteira, e tenho amigos até hoje. E lá tinha o campo do Manejo, e no campo do Manejo eu jogava futebol. Então, eu estudei as primeiras letras na escola particular Jurema Cavalari. Depois, eu fiz exame de admissão para o Colégio Catarinense. Catarinense estudei 7 anos. Durante todo esse período, o futebol teve um papel importante na minha vida. Desde a época de muito jovem, no campo do Manejo, logo atrás da hoje Rua Bucão Viana, antes era Largo 13 de Maio, ali tinha um campo do Manejo, onde o exército fazia as suas manobras, etc. E ali eu comecei a jogar futebol. E me interessei muito por futebol desde aquela época. Tanto é que quando eu fui para o Colégio Catarinense, eu comecei a jogar na Liguinha, depois Liga Média, depois Liga Grande e no Científico, no colegial. Começando a jogar primeiro, vamos chamar assim, num pré-colegial, depois titular do colegial em 54. E o futebol teve um papel tão grande na minha vida que meu irmão mais velho, Oscar Capella, filho do Cacau, ele era amigo de um treinador do Figueirense aqui, o Zinder Lins, e depois foi treinar o Coritiba. E quando eu fui para lá, ele mandou uma cartinha lá para o Zinder Lins, ver se ele podia me aproveitar no Coritiba. E eu fiz 2 treinos, recebo uma carta do meu pai, Celso Capella, contador, funcionário público federal do Ministério da Fazenda, Florianópolis, tal, 1954, 55. Querido filho,
escolhe medicina ou futebol. A bênção do pai. Eu não tive como jogar bola. Aí eu fiz vestibular, fui aprovado e jogava a bola no time da medicina. Lá tinha engenharia contra Engemed, engenharia contra medicina. O time da medicina tinha 4, 5 times de acordo com a origem. Era árabe, português, americano. De acordo com a origem, se formavam times e se jogavam entre si. Eu fiquei 6 anos assim. Isso em Curitiba? Tudo em Curitiba. Porque naquele tempo, nos anos 50, quem pensava em cursar medicina tinha que buscar outras praças. Exatamente. E no caso, ou era Curitiba ou era Rio de Janeiro. Ou Porto Alegre. Ou Porto Alegre. A maioria dos médicos daquela época se formou em Curitiba, porque aqui não tinha faculdade de medicina. A faculdade de medicina começou em 1960. Quando abriu o vestibular, entrou a primeira turma, que saiu em 65. Eu entrei... Quando criaram a Universidade Federal. Quando criaram a Universidade Federal. Eu entrei lá em 56 e saí em 61. Aí para o Rio de Janeiro. Fui fazer a residência médica em cirurgia geral. Fiquei lá, voltei em 63. No meu tempo de Rio, o futebol me acompanhava, porque eu sou botafoguense. Sim. Desde 1948. Eu, no Rio, tive a felicidade de pegar o Campeonato Carioca do Botafogo, porque tinha a linha Garrincha, Didi, Quarentinha, Maria do Zagallo. Tirando Quarentinha, era a linha da seleção brasileira campeã do mundo. Exato. Em 62. E o Botafogo foi campeão em 62, 63. Você ouviu isso? Eu sempre digo que foi campeão porque eu estava lá. É verdade. O doutor Neymundi foi fazer medicina no Rio de Janeiro, ao contrário do senhor e de outros, hein? Sim, mas o mundo era um pouco mais velho, né? Sim. E quando eu vim trabalhar aqui, ocorreu um fato muito interessante. O famoso pediatra Miguel Salles Cavalcante, que comandava a pediatria na maternidade Carmela Dutra, iniciando também com Nelson Grisar, Sim. meu colega de turma Sim. e pediatra, estava iniciando a construção do Hospital Infantil Edith Gama Ramos, ao lado da maternidade Carmela Dutra. Precede o Hospital Infantil. Que precede o Joana de Guzmão. E o doutor Cavalcante estava pensando em montar o corpo clínico e me chamou, porque eu sou cirurgião pediátrico, né? Eu sou um pediatra que trata as crianças com operação. Então, é cirurgião pediátrico. Ele me chamou e disse: eu tenho 4 pediatras novos que vão assumir o hospital e eu quero que você assuma a cirurgia e monte um serviço de cirurgia pediátrica. Eu agradeci e disse a ele que não me sentia em condições, muito jovem, iniciando a carreira, em condições de assumir aquela responsabilidade. E pedi a ele que convidasse o doutor Neymundi. Eu conhecia bem, porque quando eu vinha de férias de Curitiba para cá, eu ia para o Hospital de Caridade. Como eu queria fazer cirurgia, eu acompanhava muito o Neymundi, que era um fantástico cirurgião e com quem eu aprendi muito. E o Ney aceitou, então, participar junto comigo no início do Hospital Edith Gama Ramos. Ele ficou 2 anos lá junto comigo, mas ele era basicamente um cirurgião de adultos. Embora fizesse tudo muito bem em criança, mas a meta dele, a clientela dele, era adultos. No mesmo ano, nós entramos para a universidade. Fizemos concurso, fomos admitidos na cadeira de clínica cirúrgica. Eu fui uma enfermaria de homens e ele foi para a enfermaria de mulher. E lá na enfermaria de homens eu fiquei com o doutor Ernesto do Amaral. Também. Então, vê que eu outro craque, né? Só craque. Eu tive muita sorte, porque eu comecei a minha carreira
depois de uma residência muito boa, com 2 craques, né, na cirurgia geral, Neymundo e Ernesto Dameral. Naturalmente que eu ajudava outros cirurgiões, o principal deles, o Roldão Consone, quem eu devo muito, e ele que me fez todos os convites, e ele que me permitiu exercer a cirurgia pediátrica. Então, por causa dele, ele criou a disciplina de cirurgia pediátrica na clínica cirúrgica e me botou trabalhando no Hospital Infantil Edito Camarão. Você vai lá, cria a especialidade e vai em frente. Mensalmente me presta contas do trabalho. E assim nasceu. Esse ultimato do seu pai, Celso Capella, ele é interessante, porque o futebol faz parte da nossa vida. Olhando para trás, na geração do senhor, de outros, ou na minha, do meu filho, que joga hoje no futsal do colegial, ele está no nosso dia a dia. Mas naquele tempo, por que a medicina? Queria que o senhor contasse isso para nós. É interessante, Andrei. Quando me fazem essa pergunta, eu até já escrevi a respeito, eu nunca, desde criança, me senti exercendo outra profissão. No Colégio Catarinense, eu era muito bom em biologia, física e química, Certo. que é a base da medicina. Exatamente. Quem se candidatava ao vestibular de medicina tinha que ser bom nessas 3 disciplinas. Então, eu não me lembro de dizer assim, eu vou exercer outra carreira. Talvez, não posso afirmar com todas as letras, o futebol me impressionasse muito, né? Os times cariocas, pelos quais o Florianopolitano, o Catarinense torcia. Sim, sim. Ninguém naquela época se preocupava muito com o futebol paulista. Havia uma predileção por Internacional e Grêmio do Rio Grande do Sul, e aqui no estado cada cidade tinha o seu time e os seus torcedores. Então o futebol estava numa fase de mais progresso. Sim, Né? sim. Se tornando mais popular. Tornando mais popular. Superando o Remo. Claro. E aí eu comecei a me entusiasmar, e o meu irmão me entusiasmou. Você vai lá, vai jogar no Coritiba. Então... Aí o entusiasmo caiu por causa da carta do meu pai. Mas ele fez bem, né? Quando eu voltei, ele me disse, futebol não ia te dar futuro. A medicina te dará um futuro. Isso aí foi o que aconteceu. O senhor também é entusiasta do rádio. Como que foi a experiência naquela infância onde as rádios começaram a surgir aqui, Guarujá, Diário da Manhã, mas tinham as rádios de fora, a Rádio Nacional, né? As rádios de nível nacional, que traziam as informações. Como era naquele tempo, já na infância, as primeiras experiências com os veículos de comunicação? Bom, o meu pai sempre teve rádio bom. Tanto é que eu me lembro que ele dizia, eu tenho um rádio Emerson de 9 válvulas. Olha só. Ele tinha adquirido. E ele tinha o que se chamava à época de hipoacusia. Quer dizer, ele era meio surdo, não completamente. E ele ouvia a rádio um pouco mais alto. E, consequentemente, nós, os filhos, também ouvíamos. Ele ouvia aqui muita Rádio Guarujá, que era pioneiro, onde ele tinha amigos, né? E Rádio Nacional. E alguns programas de futebol, naturalmente, que tinha predileção, grandes narradores, Jorge Cury, Alcei de Camargo, Ari Barroso. Ari Barroso com a sua flautinha, né? Programa de auditório do Ari Barroso. Então, eu nasci assim, com a minha família, tendo uma grande predileção pelo rádio, até porque não havia outro tipo de se receber informação, a não ser no jornal O Estado e no jornal A Gazeta. Sim. A Gazeta mais ligada ao UDN e o Estado mais ligado ao PSD. Meu pai era udenista convicto. Quando o brigadeiro Eduardo Gomes
Ele fez campanha por Brigadeiro em duas grandes eleições e tal. E nós seguimos esse rumo. Ele gostava muito da oratória do Carlos Lacerda, que depois governou a Guanabara, mas era dono de um jornal, a Tribuna, e ele acompanhava. E a minha mãe seguia tudo isso também. Minha mãe, religiosa, 5 filhos, eu era o mais velho, ela também acompanhava. As minhas 2 filhas, 2 irmãs, estudaram no Colégio Coração de Jesus, e eu e mais 2 irmãos, o Mauro e o Milton, estudamos no Colégio Catarinense. Então, meu pai sempre prezou muito pela educação dos filhos. Ele fazia das tripas coração para poder manter isso aí. Tanto é que, além dele ser contador e comandar as alfândegas do Estado, ele tinha o que se chamava, na época, escrita de empresas. Então, ele fazia a contabilidade da Casa América, uma casa famosa da Rua Trajano, fazia a contabilidade do Armazém Berca e fazia a contabilidade das empresas Jorge Dauch, que comandava todos os cinemas de Florianópolis. Ritz, Rox, Odeon, Imperial, São José. Ele fazia a contabilidade e, por isso, ele tinha uma permanente para entrada gratuita nos cinemas. E ele ia ao cinema todo dia. Ele era tão fanático por cinema que o meu nome, Ronald, vem do Ronald Reagan. Olha só. Quando a minha mãe estava grávida do primeiro filho, a minha avó, Maria José, tinha em casa uma gravura muito bonita, meninos comendo uva e melão, de um grande pintor de Sevilha, na Espanha, Bartolomeu Esteban Murillo. Murillo, na Espanha, é sobrenome. A minha avó disse assim, Zilda, que era minha mãe, se for menino, põe o nome de Murillo, é um nome diferente, mas eu acho muito bonito. A minha mãe concordou e conversou com meu pai. Meu pai disse, não, vai ser Ronald. Ela, tudo bem. Nasci, ele foi me registrar e botou Murilo para satisfazer a minha mãe e a sogra dele, e Ronald, para ele não se render completamente, Fantástico. botou Murilo Ronald. E aí matou o sobrenome da minha mãe, que é Rilla, italiano. Rilla. Originária de Gênova. O avô dela, Bernardo Rilla, veio de Gênova. Só que nenhum da família tinha o sobrenome da mãe. Naquela época, raramente se usava assim, mais o sobrenome da mãe, né? Então eu fiquei Murilo Ronald Capela. E o Capela vem de onde? O Capela é português. Ah, português. Todo mundo acha que é italiano. Durante muitos anos, eu pensei, a minha família, pensávamos, não, nós somos originários da Itália. Tanto é que, primeira vez que eu fui à Itália, eu peguei uma lista telefônica, o que tinha de Capela, Capela com P e um L, 2 P, um L, um P, 2 L. Mas era página, Capela, eu sou italiano. Passa uns anos, meu querido primo irmão Laudares Capela faz uma viagem para Portugal. Ele era um homem extremamente viajado, né? Ele e a mulher. Eles chegam na cidade do Porto, num hotel no Porto. Quando ele se registra Capela, a recepção disse, olha, tem um cidadão que trabalha aqui no cartório, se chama sobrenome Capela. O Laudares disse, pô, eu gostaria de conhecer. Ele conheceu o cidadão passou por ele todas as informações da família Capela, até quando o primeiro Capela que migrou para cá, Joaquim Fernandes Capela. Mas Capela não era um sobrenome. Joaquim Fernandes morava ao lado da Capela. Olha só. Dizia assim, onde está o Joaquim?
Ah, deve estar na capela. Aí, o Joaquim Fernando da Capela. Da Aí ele Capela. incorporou o Capela ao nome e virou o sobrenome. Isso em Açores ou na Cidade do Porto? Não, Cidade do Porto. Cidade do Porto mesmo. Depois ele migrou para cá em 1800, eu não me lembro realmente a data, e ele registrou todos os filhos dele como Capela. Então, É o número 1. a Capela era um apelido que virou um sobrenome. Virou sobrenome. E essa capela deve ser muito interessante. Lá na Cidade do Porto deve existir até hoje, né? Meu querido primo Laudários visitou tudo. Ele escreveu 2 livros sobre a família Capela. Que bacana. Fantástico. Fantástico. Baita historiador da família Capela. No embalo, o senhor tem 11 obras escritas, né? 5 delas são de crônicas, tem a biografia do Valério Matos, Isso. né? Tem uma de uma viagem especial que o senhor fez, Isso. tem um sobre a medicina e tem também a obra sobre o hospital infantil. Eu tenho 3 de medicina. 3 de medicina. 3 livros de medicina, uma biografia, 4 de crônicas e tenho essa da viagem. São 11. Eu sou coautor de mais 4 livros. Não eu sozinho, eu Sim. e mais um. Né? Por exemplo, o meu querido colega Nelson Grisar, ele e eu fizemos um livro da Academia de Medicina. Sim. A história da academia, que faz 30 anos em fevereiro do ano que vem. Escrevemos este livro. E o senhor é fundador. Eu escrevi, um dos fundadores. Eu escrevi também e coordenei uma obra do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um compêndio de pediatria e cirurgia, especialidades cirúrgicas, que tem 1.340 páginas. São 29 especialidades. São mais ou menos 150 que escreveram, né? Porque cada especialidade era 4, 3, 2, 5 que escrevia. Aquilo ali virou um livro para os pediatras de qualquer parte do país, porque não tem. Esse livro é inédito. É o livro que mostra este hospital faz esse tipo de ação. E nefrologia, cardiologia, pediátrica, tudo pediátrico. Né? O senhor fez parte da criação e do comando do Hospital Infantil. Sim. Queria que o senhor lembrasse das histórias marcantes à frente da pediatria, da cirurgia pediátrica, as vidas salvas. Isso é importante a gente registrar para os anais da história da nossa cidade, né? Tem fatos marcantes aí nesse ofício, nessa profissão. Tem. Deixa eu voltar. Claro, fica à vontade. Neymundi, quando eu estava doutor com Neymundi. ele, né? Boa. Nós trabalhamos juntos no Hospital Edith Gama Ramos durante 2 anos, como eu falei. Depois eu assumi sozinho. Sim. E em 1970, o doutor Adilson Osório foi admitido. E 3 anos depois, 73, o doutor Peter Goldberg. Aí nós 3 tocávamos o hospital. Plantão, um dia sim, 2 não, dia sim, 2 não, era um fim de semana sim, 2 não, e fomos realmente crescendo. Um detalhe, era ambulatório, enfermaria, centro cirúrgico, plantão e escrever também. Nós escrevíamos artigos científicos e publicávamos em Arquivos Catarinenses de Medicina, editado pela Associação Catarinense de Medicina, a ACM, e publicávamos em jornais, no Jornal de Pediatria, que era o jornal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aqui tem um fato que eu vou me permitir contar. O doutor José Caldeira Ferreira Bastos, Sim. Sabe quem é o doutor José Sim, Bastos? Zé Bastos. Ah, Nosso ex-presidente, né, do Havaí, nosso clube. O mais famoso patologista, patologista aqui do nosso estado. Ele e o doutor Vanildo Zelami, que foi o criador da radiologia pediátrica no país, escrevemos um artigo científico que era o valor da biópsia numa determinada doença rara. Escrevemos esse artigo foi publicado no Jornal de Pediatria da Sociedade Catarinense Brasileira de Pediatria, escrito em português.
Naquele ano, o doutor José Bastos foi para Paris, foi estudar patologia de recém-nascido, anatomia patológica de recém-nascido. Foi para o maior serviço do mundo na época, tá? Onde lá estavam os maiores patologistas que faziam diagnósticos ultra precisos de doenças de recém-nascido. E o doutor José Bastos nos conta que, certa vez, ele está na biblioteca do hospital onde ele trabalhava e entra a chefe do serviço, a professora La Roche, famosíssima, e entra com uma revista na mão. Com essa revista na mão, era uma revista que a Nestlé tinha feito em caráter internacional, que ela pegou todos os trabalhos sobre biópsias produzidos no mundo e fez um livro sobre isso. E nesse livro estava o nosso trabalho daqui. Legal, né? Com o nome dele, escrito em francês. Foi feita a versão francesa. Conta ele que ela entra na biblioteca com o livro na mão, uma página marcada, vai ao encontro dele e diz lá, Monsieur Bastot, vous connaissez Monsieur Bastot? Você conhece Monsieur Bastot? Ele respondeu, c'est moi, sou eu. Aí diz que depois daquele momento o ibope dele melhorou uma barbaridade. Mas é um fato muito curioso que foi um trabalho que mudou muito no diagnóstico de problemas dessa doença rara. Né? Aliás, Zé Bastos, irmão de Filito Bastos. Também ex-presidente do Avaí, grande advogado. Não, Fernando Bastos. Ah, o Fernando. Mas o Filito foi o que jogou com o senhor. O Filito jogou comigo e o Fernando foi um grande... Foi uma grande figura. Advogado, deputado estadual, federal, secretário de Estado, presidente da Eletrosul, me refiro ao Fernando. O Fernando era tão engraçado, tão gozado, que o doutor Fernando, quando tinha um velório, ele dava um discurso emocionante, assim, era uma coisa impressionante. Ele tinha o dom da palavra, né? Sim, o grande orador. Grande orador. Foi uma figura que marcou muito aqui. A esposa dele é Marita, e ele cantor. E quando ele cantava, ele não cantava Marina, Morena, Marina, ele cantava Marita, Morena, Marita. Grande Fernando. Aliás, cantou o hino do Avaí em francês, né? Claro, e o Zé Bastos é que fez o hino em francês. Em francês, O Luiz Henrique fez em português, fez a música, sim. O Fernando a letra, e o Zé verteu para o francês. E já cantou em vários locais do mundo, sim, esse hino. Graças a Deus temos essa gravação aí para os anais, né? Em francês. Mas aí o Avaí também faz parte dessa infância lá atrás, né? Faz. Bom, a bem da verdade, a família Capela é toda figueirense. Pois é. Meu pai era figueirense, irmãos deles, torcedores de Figueirense, Laudários Capela, sim, não só figueirense, como foi lateral esquerdo do Figueirense, lateral esquerdo da seleção catarinense, convocado porque jogava muito no Figueirense. Sim. Meu sobrinho Luiz Fernando Capela foi um dos diretores, diretor de futebol do Figueirense. Figueirense, do LIC. Exato, foi diretor do LIC. Presidente do LIC. Presidente do LIC. Então, família toda figueirense. Abel Capela, que era cirurgião dentista, o Abel Capela virou Avaí, chegou a ser presidente do Avaí. Sim. E me contaminou. Eu morava na Avenida Mauro Ramos, perto do campo do Avaí, quer dizer, na época, campo da Liga. Sim. Eu ia muito lá e assistia treino do Avaí. Inclusive, ia na casa de uma família amiga, olhava os treinos por cima do muro. Na Rua Germano Vendalzi, provavelmente. Rua Germano Vendalzi, exatamente isso. Assisti os treinos do Avaí. Aí virei Avaí. Bom, aí levei comigo o Mauro, meu irmão, sim, mas não levei o Milton, meu irmão, que ficou no outro lado. Ficou figueirense até hoje. E tem um fato muito interessante do Milton, é que ele comprou um secador de cabelo. Todas as vezes que o Avaí joga, ele seca a tela para secar o Avaí. É mesmo.
Aí não dá, né? É dose, né? Aí é dose. Ele é Flamengo, eu sou Botafogo, então Sim. é um problema. O senhor fala da Mauro Ramos, o senhor nasceu na antiga Uruguai, que hoje que é a Hermann Blumenau, Isso. né? Morou por 50 anos na rua Ferreira Lima. Mas, vê bem, a minha trajetória foi a seguinte. Nasci na rua Uruguai, Sim. Largo 13 de Maio. Ah, sim, tá Me certo. criei no Largo 13 de Maio, jogando bola no Largo 13 de Maio. Meu pai compra uma casa na Avenida Mauro Ramos. Onde precisamente hoje? Se lembra que tem um centro espírita na Avenida Mauro Ramos? Na Centro descida? Na espírita mesmo? descida? Não. Quem vai daqui onde nós estamos para lá era na subida à direita. É na esquina com a rua Ângelo Laporta, onde tem a clínica Esbiça. Esbiça ali, Ali naquela esquina tinha um centro espírita. A Sim. casa do meu pai era ao lado. Entendi. Então nós moramos ali anos. Eu saí dali quando me casei. Sim, Aí eu casei e fui morar na Nereu Ramos, num apartamento. sim. Depois da Nereu Ramos, fui morar na Luiz Delfino. Ah, teve tudo isso antes aí. E depois da Luiz Delfino, na Ferreira Lima. Ali Aí foram fiquei 50 anos. 50 anos na casa da rua Ferreira Lima. Aquela casa era do meu sogro, Sim. É Ferreira Lima com Urbano Salles. Urbano sabe. A casa era do meu sogro, mas quando eu fui para lá, ele queria muito que eu fosse para lá, ele e a esposa, com um filho, Uhum. que morava primeiro em São Paulo, depois em Curitiba, arquiteto, era um arquiteto famoso, e a única filha, minha mulher, né? E eu já com 3 filhos, ele insistia muito, a sogra também, vem para cá, casa grande. Aí eu fiz uma proposta para ele. Eu vou ampliar a casa para poder receber. Aí ampliei, fiz uma grande ampliação da casa e fomos morar lá. E foi um momento assim muito interessante, muito feliz. A gente sente saudade de todo mundo com quem a gente conviveu, né? Pai, mãe, sogro, sogra, sobrinho, cunhado, né? Amigos, meu Deus. O senhor é de uma geração que a cidade de Florianópolis era essa cidade central aqui. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Quando eu comecei a fazer medicina aqui, a cidade tem em redor de 90 mil habitantes. 90 mil. Eu estou formado há 62 anos. Então, vê que esse tempo todo, o que aconteceu, né? Eu fiz a minha vida, então, no começo, no Hospital Edith Camarramos. Em 1975, assumiu o governo o doutor Antônio Carlos Conde Reis. E me convidou para ser diretor do Edith Gama Ramos. Eu aceitei, mas com uma missão. Eu disse, eu tenho na cabeça idealizado um hospital infantil. Então, eu quero assumir a direção do hospital para que eu possa continuar a idealizar e o senhor faça um novo hospital infantil, porque o atual não dá mais. Está muito pequeno, era o único de Santa Catarina. Ele durou de 64 a 79. Logo no começo do governo, o doutor Conde Reis um dia me chama e diz assim, eu estou decidido, eu vou construir esse hospital, mas não será assim muito fácil. Eu vou criar comissões e vocês vão me convencer da necessidade de ter um outro hospital. E o primeiro grupo que ele fez tinha que responder o seguinte, há necessidade da ampliação de leitos de crianças na Grande Florianópolis? Sim ou não? E constituiu a comissão da qual eu participei, tinha representante da universidade, da Previdência Social, da Assembleia Legislativa, da Associação Médica. Aí nós nos reunimos, fizemos um grande levantamento e concluímos. Sim. Por quê? Explicamos. Depois disso, ele diz, qual local
Outro grupo de trabalho me colocou de presidente. Temos que achar um local. Eu comecei a procurar junto com outros colegas, principalmente Nelson Grisar, Álvaro José de Oliveira, Anísio Ludwig e Gabriel Faraco, que foram os 4 primeiros pediatras do Edith Gama Ramos. Certo dia, o reitor da Universidade Federal, Caspar Eric Stemmer, uma figura fantástica, um engenheiro maravilhoso, me chama. Eu era professor da Federal, ele me chama e coloca para mim e para os outros colegas com quem eu fui o seguinte: o hospital universitário está em construção e nós oferecemos um andar inteiro do hospital para ser o hospital infantil. O andar inteiro. Sim. Eu confesso que eu e meus colegas até nos entusiasmamos, porque a ânsia de ter um novo hospital era tão grande De ampliar, né? que fui ao governador e contei isso para ele. Ele olhou para mim e disse assim: doutor Capella, eu já lhe disse que vou construir um hospital no meu governo. Ele será construído. Escolha o local. Está me devendo essa resposta. Aí eu saí dali, né? Agora nós temos que achar um local. Certo dia, o superintendente da Fundação Hospitalar de Santa Catarina, que era a fundação que administrava 14 hospitais do estado, me convida para ir até o Hospital Nereu Ramos, acompanhar ele, porque ele ia ver umas crianças internadas lá, todas com doença infecto-contagiosa, e ele passa por ali e diz para mim assim: está vendo esse terreno aqui, com tudo terraplanado? É o futuro almoxarifado da fundação. Eu olhei para aquele terreno, botei o olho em cima, paramos o carro lá em cima, eu não dava bola para o Hospital Nereu Ramos, só olhava para o terreno. Entramos, descemos na descida, eu disse: Ney, para, o que é? Ali vai ser o hospital infantil. E nós estamos procurando. Ele disse: está maluco, pô? Longe a beça. Como é que essas crianças vão chegar aqui? Eu digo: Ney, está pronto. Todo terraplanado, retinho. Cabe um hospital aqui, vai ficar um centro hospitalar. Nereu Ramos, infantil, reabilitação, rede feminina. Um complexo. Um complexo. Exatamente, a palavra que eu disse foi essa. Um complexo. Ele olhou para mim: tu está me matando? Eu digo: não. Vamos conversar com o secretário da Saúde, doutor Hélio Anjos Ortiz. Ele: tá bom. Fomos no doutor Hélio. Ele nem pensou, disse: olha, eu acho realmente um local muito bom. Aí eu disse: doutor Hélio, agora nós temos que ir no governador, porque já temos o local. Eu reuni a comissão, contei a história, fomos ao governador, ele não teve dúvida. Eu acho adequado. Vamos trabalhar no projeto agora. Aí ele fez uma licitação pública imensa, com engenheiros daqui, empresas daqui participando, mas para as necessidades que se tinha, ganhou uma empresa chamada Hospitasa de Porto Alegre. Aí eles vieram para cá e ele fez a comissão de acompanhamento do projeto que eu presidia. Depois fez a comissão de acompanhamento da construção que eu presidia. E passei a ser ordenador de despesa também. À medida que ia andando, mensalmente tinha que fazer o aporte financeiro. Resultado: em 13 de março de 1979, ele foi inaugurado. E o doutor Conde Reis largou o governo dia 15, entrou, para grande felicidade minha, Jorge Conde Bonhoeffer, meu colega de primeiro ano de colégio catarinense, com quem eu me dava as mil maravilhas. E ele me manteve na direção do Edith Gama Ramos para poder tocar o Joana de Guzmão. E quando o Conde Reis inaugurou, ele inaugurou um mobiliário, raio-x, copa e cozinha. Precisava ampliar o número de pessoal
e precisava botar equipamento médico hospitalar, etc. Eu comecei a comandar isso aí no governo do Jorge Bornal. E era uma facilidade, porque ele facilitava muito. Até que um dia ele me chama e diz assim: vou inaugurar o hospital no mês de julho. E organiza que em julho eu vou lá inaugurar. Antes disso, eu fui falar com ele, disse: governador, não dá, é impossível, Júlio. Não dá. Ele assim: como que não dá? Não dá. Ele pegou um calendário, a caneta circulou no dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria. Isso. Ele disse: 25 de novembro eu estarei lá e vamos ativar o hospital. Eu digo: ótimo, aí vai ser tranquilo. Aproximava-se 25 de novembro e não dava. Aí eu fui de novo à audiência. Ele olhou para mim e disse assim: ô Murilo, quando um jovem casal acaba de casar, aluga um apartamento, ele põe um colchão no chão, um lençol na janela, ele não vai com o apartamento completo. Você quer fazer o quê? Absolutamente. Pega o que tem dentro do Edith Gama Ramos, põe dentro do novo hospital? Do novo hospital, que já tinha um nome, né? Conde Reis que deu um nome. Todo o equipamento que o meu governo já comprou, monta, porque no dia 28 de dezembro, ainda no Ano Internacional da Criança, eu vou ativar o hospital. Eu olhei para ele: 28, é dia do teu casamento. Já mudou a data. Dia do meu casamento, 28 de dezembro. 28 de dezembro, ele chega no hospital às 9 horas da manhã, sozinho. Entra pelo ambulatório, eu fui recepcioná-lo e disse: olha, já tem umas autoridades lá no ambulatório. Tá? Não, nada disso. Simplesmente eu vou dar um giro aqui pelo hospital. E acabou, não é inauguração, é ativação. Põe as crianças para dentro, vamos lá. Eu digo: tudo bem. Aí ocorreu um outro fato interessante, você vê a visão dele. Eu estava caminhando com ele e a imprensa lá. Sim, em cima. Queriam falar comigo. Aí eu disse para alguns: olha, eu estou acompanhando o governador, a demora aqui é mais de 1 hora, depois eu dou entrevista. Ele me pegou pelo braço e disse: não, a prioridade é deles, eles estão trabalhando. Eles têm pauta, têm horário para cumprir. Atende os repórteres. Nunca me esqueci disso. Aí eu fui atender os repórteres e depois continuei com ele. Pela porta que ele entrou, ele saiu, está ativado o hospital. Boa. E aí, um outro fato interessante, que isso aí me diz respeito, eu tinha dito o seguinte: a primeira operação quem faz aqui sou eu. Agendei um menino com uma hérnia inguinal para operar no dia seguinte de manhã, dia seguinte da ativação. Quando eu chego no hospital, era assim: Capela, tem uma criança que foi operada essa noite aí. E como eu que ia fazer primeiro? Mas chegou acidentado, o braço quebrado, quem operou foi o doutor Carlos Pierre. Carlos Alberto Pierre que operou. Aí diz o anestesista, doutor Mário Conceição, meu grande amigo, e passou para trás. Coisas do dia a dia. Então, é coisa do dia a dia, mas momentos fantásticos. O hospital presta um serviço à comunidade. E não é só Santa Catarina, não, né? As residências médicas é o melhor do país. É. Nós temos residentes do Brasil e da América do Sul inteira. Eu ia perguntar para o senhor, aproveitando o gancho do Jorge Bornhausen, para a gente falar do Colégio Catarinense, que lá o senhor jogou bola. Vou voltar daqui a pouco a isso. Mas aproveitando o gancho da medicina, das experiências, eu anotei aqui que entre as especializações e estágios que o senhor fez, o senhor passou por São Paulo, Rio de Janeiro, México, Harvard, Barcelona, Washington, Miami, Nova York, enfim. O senhor rodou o mundo em prol do seu ofício, né? E aprendizados importantes foram feitos nesse período. A cirurgia pediátrica, né, como especialidade no Brasil, nasceu exatamente dia 30 de janeiro
de 1964, na cidade de São Paulo, na sede da USP, um grupo de cirurgiões de adultos reunidos para, interessados em cirurgia da criança, criar uma entidade. E foi criada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. E eu estava lá. Agora, não havia residência no Brasil, nem na América do Sul, não existia. Para a gente poder se desenvolver, tinha que buscar alguma coisa no exterior. E a minha primeira saída foi em 1968, 68. Eu fui para a Cidade do México, porque lá estava o meu querido colega Nelson Grisar fazendo neonatologia no Hospital Infantil da Cidade do México. Ele com a mulher, filhos. Eu fui para lá junto com outro pediatra, Gabriel Faraco, e fui hóspede dele. Eles faziam pediatria e eu cirurgia pediátrica, num grande hospital com muito movimento. Aquilo ali me abriu perspectivas que eu logo cheguei aqui e comecei a aplicar e comecei a me desenvolver, tanto no hospital quanto na universidade, porque a disciplina era dada no hospital infantil. Então a gente fazia duas coisas no mesmo ambiente. Sim. Era um tempo integral ali. Eu comecei a me desenvolver, aí as oportunidades foram surgindo. O Dr. Vanildo Zelame, radiologista, conseguiu fazer um curso e um estágio de 1 ano e pouco em Boston. E de lá ele me manda carta, né? Na época era carta. Isso me escrevia dizendo, vem para cá, porque aqui o Boston é o melhor centro do mundo em medicina. Sim. Aí vem para cá, precisa vir aqui ver como é, porque ele fazia radiologia pediátrica. Ele ia voltar e ia ajudar muito e queria que eu visse o que é que estava vendo lá na Harvard. Sim. Me acertei e fui. Para o México eu fui sozinho. Para Harvard eu fui com a minha mulher. Fomos hóspedes dele. Sim. Fiquei lá, estudamos muito, muita amizade, muito conhecimento. Realmente era outro mundo. O Hospital Infantil da Harvard era outro mundo. Muita coisa de pesquisa. Avançado, né? É, avançado. Depois as oportunidades foram saindo, eu fui para Barcelona, junto com meu colega Peter Goldberg, porque um colega do serviço tinha sido nosso ex-residente, Edivar de Araújo, estava morando em Barcelona também. Fomos hóspedes dele em Barcelona, ficamos 1 mês lá. Nesse 1 mês também absorvendo outras formas da especialidade. Depois eu fui para Washington, tudo na mesma linha. Sim. Tudo do próprio bolso, sem bolsa, para poder melhorar, poder crescer. E crescia dentro da universidade, onde eu fiz todos os concursos. Livre docente, professor adjunto, titular, tudo concurso com prova, né? Tese, etc. Então foi assim. E acabei em Nova York, em Long Island, no hospital, que era um hospital Schneider Children's Hospital, hospital de judeus. Mas uma estrutura fantástica, sabe? Eu trouxe muita coisa para cá do que eu aprendi lá. Então, a minha vida foi essa, crescer na carreira e não recusar convites se o exercício daquilo para o qual eu estava me convidando pudesse beneficiar a população de alguma forma. Tem aqui anotado ainda a AVOS, Associação dos Voluntários do Hospital Infantil. O senhor foi o entusiasta maior do Bloco SOS, né? Até no Carnaval o senhor teve participação importante, né? E entre outras coisas aqui da medicina, e eu quero voltar ainda ao Colégio Catarinense, ao futebol, né? Para a gente falar mais um pouco sobre isso. Posso falar da AVOS? Claro, fica à vontade. Olha, corri o ano... Eu tinha estado no exterior, tinha visto muitos serviços de voluntário em alguns hospitais. Eu tinha um sonho de abrir, de ter no hospital um voluntariado.
Um certo dia, no Edith Gama Ramos, agosto de 75, eu recebo 4 senhoras lá. Uma delas era Helena Maria Berenhauser Capella, esposa do meu primo irmão, Aldados Capella, junto com a Maria Gertrudes, Maria da Luz Gertrudes, né? Maria Gertrudes da Luz Gomes, junto com a Madalena Garcia, que era esposa do médico neurologista Dario Garcia, e junto com a Maria Lígia. As 4 entram e dizem assim: nós somos muito amigas, conversamos muito, queremos ser muito útil, nós queremos ser voluntárias do hospital. Viemos falar contigo para isso. Eu lembro, eu disse para a secretária e para o diretor administrativo assim: feche a porta, não deixe as 4 saírem, coloca um cafezinho aqui, porque hoje é o início de um grande dia. E ali começou um movimento de como fazer um voluntariado. Mas começou no Edith Gama Ramos. Edith Gama Ramos, 75. O Jonas de Guzmão é de 79. Começou ali. Lavos foi a continuidade. Lá já era AVOS, né? Associação dos Voluntários da Saúde. Hoje o nome mudou, porque atingiu criança, adolescente, etc. Mas foi um grande momento. História bonita essa. Convivi muito com a Maria Gertrude. Sim. Eu saía com ela pelo Estado para incentivar voluntariado em outros hospitais. E eu dizia para ela: não pode chorar. Porque ela começava a falar e a contar fatos e chorava. Eu disse: conta os fatos, mas não chora. Mas ela chorava. Não é fácil. E eu me lembro que uma vez, num congresso catarinense, no Encontro Catarinense de Hospitais, que são encontros fantásticos aqui no nosso estado, nos convidaram para falar sobre voluntariado. Eu sentei com ela e disse para todo mundo ouvir: não pode chorar. Aí eu falei a minha parte, passei para ela, ela começou a falar, de repente ela bateu no meu braço e disse assim: eu vou chorar. E chorou. Então são fatos da história, fantásticos. E hoje o voluntariado é fantástico. Sim. Tá? A sucessora da Maria Gertrude da Luz Gomes, Dona Zélia Rocha, é fantástica. Ela segue o caminho da Maria Gertrude. É aquela senhora que perdeu um filho de 12 anos? Isso mesmo. Eu vi o depoimento dela. Ela conhece dela. o hospital. Eu vi o depoimento ela dela. Ela vive lá dentro, ela conhece o hospital. E depois de tudo isso, ela também participou da construção da casa Vovó Gertrudes, faz todo tipo de movimento, né? Então, ela morou dentro do hospital praticamente. Morou lá. 12 anos. Ela morou lá. Dentro do hospital. É isso aí. Doutor Murilo, mudando um pouquinho de... E o bloco? O bloco, é só esse. E aí, como é que foi essa história? Exatamente no dia 21 de novembro de 1981, a pedido do então governador Jorge Bornhaus, eu assumi como superintendente da Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Era uma estrutura de 9.000 funcionários, servidores públicos. Grande, estrutura grande. 9.000, no estado, né? Eram 14 hospitais. Aí, mais ou menos 3 dias depois que eu assumi, eu chamei o então vereador Alcino Vieira. Grande Alcino Vieira. Que era superintendente de administração. Chamei o diretor administrativo Josué Costa, do Hospital Nereu Ramos. Ele era do Bloco Granadeiro. O Josué Baixinho, compositor do Granadeiro. Chamei lá, chamei o Wilton Silva, que era da administração. Sim. Olhei para ele e disse assim: escuta uma coisa, raciocínio comigo. A Eletrosul tem um bloco. A Celeste tem um bloco. A Celeste tem um bloco. Sim. Por que a Fundação, que tem 9.000 funcionários, servidores, e eles estão desfilando nos outros blocos? Vamos fazer o nosso. Verdade. E o Josué vai fazer o samba. Na hora o Alcino começou a rir, os outros também. O Josué olha para mim e diz assim: já está na cabeça.
Já estou com o samba na cabeça. História Né? bonita. Vamos trocar o bisturi pelo pandeiro. Ele já tinha, e aí nasceu o SOS. É. E o primeiro desfile, meu Deus, foi muito improvisado, Sim. porque a conversa foi em novembro, aí vem Natal, esse negócio, já ia desfilar começo de fevereiro, mas deu certo. Deu certo. Olha hoje o que é. Hoje é o grande responsável pelo enterro da tristeza. Enterro da tristeza. Na quinta-feira que antecede o Coisa carnaval. maravilhosa. Era o da Teleste, que era o Em Cima da Hora. Em Cima da Hora. O da Celeste, com Energia Radiante. E o da Eletrosul era o Consulado. Consulado. Que hoje é a escola. Exatamente. Bela história da cidade. Mais uma, né? E aí nasceu... Vamos pular um pouquinho agora, sem esquecer de nada, para a história do senhor na política. O senhor foi vice-prefeito de uma das maiores gestões da cidade, que foi a gestão Ângela Min, né? Inclusive, hoje aqui na chegada à casa, o Hélio, que é o nosso fotógrafo, lembrou quando o senhor instituiu a Guarda Municipal enquanto prefeito em exercício. Como foi essa participação do senhor na política? Porque para mim é o seguinte, hoje, lendo a história do senhor, compilando as informações, o senhor tem um legado de vida que tinha tudo para ser governador. É uma longevidade, né? Tinha tudo para ser governador. Longevidade. Né? Mas eu queria que o senhor falasse dessa participação importante na política. Bom, eu sempre tive atividade política associativa. Partidária? Não, associativa, de associação médica. De associação. Associativa. Eu presidi a Associação Catarinense de Medicina com 33 anos. Sim. Né? Presidi hoje, né? a Academia de Medicina de Santa Catarina, presidi o Colégio Brasileiro de Cirurgiões de Santa Catarina, presidi em nível nacional a Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica. Política interna da profissão. Presidi a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina. E federal? Não, federal não? Não, fui estadual. Então, eu sempre tive atividade associativa política. Sem falar da Unimed e da Unicred. Sim. Política por quê? Porque essas entidades têm diretorias que são eleitas. Sim. Pela categoria profissional. Todas são eleitas. Né? Então, a minha atividade política nesse sentido era relativamente simples e eu sabia conduzir. Até que, num determinado dia, eu estou no meu consultório, na Clinipar, na Avenida Mauro Ramos, mais ou menos às 6h30 da tarde, o Paulinho Bornhausen, filho do, à época, senador Jorge Bornhausen, me procura e diz assim, o doutor Murilo, vem um novo governo da Ângela Min, porque ela deve ganhar, deve ser reeleita, fazendo um grande governo, e o meu pai pediu para vir falar com o senhor, porque ele já acertou com ela, tá? E o senhor seria indicado do PFL a vice-prefeito. Aí eu olhei para ele. Bom, eu recusei de tudo que foi jeito, dizendo que não dava, eu era cirurgião, tinha que operar. Mas, em política, dizer não é muito difícil. Depois o doutor Jorge teve uma conversa comigo, no diretório municipal, e, no fim, eu aceitei. Né? Fui falar com a Ângela Min, que eu conhecia de muito tempo, relacionamento médico-paciente, com os filhos, né? Atendia os filhos. O Espiridião, que eu conhecia há muitos anos também. Ele era governador e ela iria para o segundo mandato. Eu tinha um congresso marcado em Porto Alegre, quase na época da eleição, logo depois da eleição. Ninguém sabia se ia ganhar no primeiro ou no segundo turno. Eu disse para ela, eu sou obrigado a esse congresso, eu sou um dos palestrantes. Ela assim, vai, não tem problema nenhum, nós vamos ganhar no primeiro turno. E deu? E deu certo. Foi uma experiência muito boa, muito boa. O grande segredo dessa experiência foi o meu relacionamento
com muita gente, com toda a área política, com os vereadores. Nós tínhamos 6 vereadores do PFL. E o lado da Ângela, que era o PDS... O PP? Não, o PP veio depois. O PP veio depois. Tinha também 6 vereadores. Então, 6 mais 6, 12. Já eram era, 16. já na época Era a maioria. Hoje é 23, né? Depois 21, depois 23. Eu me relacionei muito bem com todos os vereadores, não tive nunca nenhum problema. Quando assumi, em alguns momentos de viagem dela, eu procurava manter os projetos do governo dela, claro. Né? E teve um fato que foi muito interessante, foi quando, uma das vezes que ela viajou para a Europa, a trabalho, porque ela foi ver o cultivo de ostra lá em La Rochelle, levou inclusive manezinhos daqui, ela me coloca na mão um projeto, diz, olha, esse aqui é um projeto para criar a Guarda Municipal. Então, olha o projeto e vê o que é que tu pode fazer na Câmara. Eu digo, não tem dúvida. Ela viajou de manhã, à tarde eu liguei para o Marcílio. Do Marcílio Ávila, presidente da casa. Exatamente. Do presidente da casa, dizendo que queria falar com ele. Fui lá, tive um diálogo com ele. Entram alguns vereadores, ele foi falando com esses vereadores e todos achando muito interessante, independentemente de partido político. Cada um que, não, vamos aprovar, isso é um bem para a cidade, vamos aprovar e tal. Numa sexta, na segunda, eles fizeram a sessão. Foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores aprovaram, vai para o bem da cidade. Tá? Aí o Marcílio me telefona e diz que ia acertar todo o projeto, né? E me mandar para sancionar a lei. Eu digo, não, eu vou sancionar na Câmara Municipal. Ele, pô, a primeira vez que isso vai haver. Eu digo, tudo na vida tem uma primeira vez. É verdade. Eu vou sancionar essa lei aí na Câmara. Aí ele montou lá um movimento muito grande, todos os vereadores, pessoal administrativo, foi muito bonito. A imprensa está junto. Há 21 anos isso. E foi sancionado. Quando fez 20 anos, agora, eu fui homenageado. Sim. Aqui na casa. Nessa casa. E sabe por quê? Eu que sancionei a lei que criou essa casa aqui para... Ah, sim, o prédio. Fui eu que autorizei por lei a Câmara Municipal a adquirir este prédio que era do Besque. Do Besque. Porque esse ato de instituição da Guarda foi no prédio antigo, isso, lá embaixo, onde é hoje o Museu de Florianópolis. Exatamente. Agora, o Marcílio era ainda o presidente. O presidente da casa. Quando foi feito todo o trabalho, que a Ângela ajudou muito, e ela também viajou, eu estava de prefeito, aí foi uma comitiva lá dialogar comigo, ainda falamos sobre verba, etc. Não, está consolidado. Já aprovamos lá e tal, mas precisa o aval do prefeito e a assinatura. Aí eu digo, traz aqui. Assinei e a casa virou e aí a Câmara de Vereadores. Aí o senhor preferiu não ser o sucessor dela, porque teve os compromissos na medicina. Claro. Mas para a gente fechar, que está na reta final, queria que o senhor lembrasse das histórias do colegial, do internato, do externato, até porque o senhor estudou no colégio de 47 a 54, no colégio catarinense, e lá teve experiências das melhores possíveis com amigos, pessoas da cidade que já se foram, alguns estão vivos. Gostaria que o senhor registrasse isso. Bom, o momento do Colégio Catarinense é sempre de uma saudosa memória, né? Porque uma instituição como aquela, centenária, né? Mais do que centenária... 120 anos. Era uma época em que os professores, a maioria, eram padres. Então, eles primavam muito por duas coisas. Primeiro, por um ensino religioso, mas que não era obrigatório. E a segunda coisa era a educação.
e o relacionamento com a família. Isso sempre era muito, muito E é até hoje. bem pregado. E é até hoje. Isso aí até hoje. Meus filhos estudaram lá e eu sei como é. Isso aí, para o jovem, porque adolescentes, né? Eu entrei para o colégio com 11 anos e saí com 17. É uma época da formação da personalidade, né? É aquilo que te colocam na cabeça, porque eles não ensinavam apenas as disciplinas que a gente tinha que estudar, né? Eles estudavam o valor de ter crença em alguma coisa. Sim. Eles realmente ensinavam. Como diziam, a educação vem de casa. Nós aqui ensinamos. E nos ensinavam a ser pessoas. Já tinha uma base familiar boa, aprender o que era ensinado nas disciplinas. Tinha muita língua, inglês, francês, Latim. espanhol, latim, Latim. exatamente. Então, foi um momento muito grande. E eles também ajudavam muito o esporte, né? É uma diretriz esportiva. Havia uma diretriz esportiva e a educação física era muito valorizada. O meu professor de educação física, que foi anos professor, Eberle Barbechon Poeta. Ele era depois treinador do colegial. Ele foi o nosso treinador. Sim. E ele dizia o seguinte: não se preocupem com o primeiro tempo, preocupe-se com o segundo, porque no segundo tempo todos eles estarão cansadíssimos e vocês estarão descansados e vão começar a fazer gol. Cada partida que a gente fazia era 6-1, 5-0. Por quê? Os gols tudo no segundo tempo, porque os outros times Cansava. não primavam pela educação física. Sim. E ele, como educador físico, nos obrigava, em aula de educação física e no treino do colegial, a prática da educação física. Então, o segundo tempo era uma moleza. Inclusive jogando contra Avaí, Figueirense e ganhando. Sim, sim. Foi uma época realmente fantástica. E os amigos, né, do time, né, que o senhor falou aqui antes da entrevista. Meu Deus. Tem um episódio que eu vou me permitir contar. Nós tínhamos aqui o time dos médicos, né? E tinha o time dos dentistas, dos economistas, etc. Mas a grande rivalidade era médico e dentista. Sim. A rivalidade era tão grande, nós jogávamos no campo do abrigo de menores. Sim. E o árbitro tinha que ser profissional para tocar o jogo de médico e dentista, que sempre Tamanha rivalidade. A rivalidade realmente era muito grande. E nós, no dia do médico, nós viajávamos para alguma cidade e o time de Florianópolis jogava contra a seleção das regiões. E uma vez nós fomos jogar em Criciúma. E Criciúma ia montar um time com Araranguá, com Tubarão, com da região. Ituba, a região sul, contra o time dos médicos de Florianópolis. Eu jogava nesse time. Nós fomos jogar e lá o time deles não tinha goleiro. Não tinha médico goleiro. Aí me procuraram e disseram: olha, o Vitor Casagrande, ele é advogado, mas joga muito conosco. Não, deixa o Vitor entrar. Eu digo: o Vitor não. O Vitor foi goleiro do colegial do meu tempo. Eu sei o que é que ele sabe pegar. Aí disseram assim: mas deixa ele tocar. Tá bom. Vai um advogado jogar no time dos médicos do Sul. E foi. E ele brincando comigo o tempo inteiro, né? Uma hora eu recebi uma bola pela esquerda, cheguei na entrada da área, bati, ele fez uma defesa espetacular. Chegou em mim e disse assim: não é mais o mesmo, acabou. Eu fiquei a morrer com aquilo ali. No segundo tempo, mesma jogada, ele saiu e eu botei por cima. Ganhamos 2-1, eu fui nele, não é mais o mesmo. Então era esse Espírito tipo bom. de espírito bom, quer dizer, esse futebol. Depois o futebol dos médicos aqui,
Evoluiu muito, porque a CM criou um departamento de esporte e tinha time do Hospital Infantil, do Hospital Universitário, do Hospital Regional, do Hospital Celso Ramos, da Maternidade Carmela Dutra. Era um campeonato. Isso não tem mais. Coisa boa, né? É, mas era um momento muito bom. E a federação, o senhor chegou a ser vice-presidente da federação, né? Pô, até isso. Eu não podia deixar de o senhor falar sobre isso, até para lembrar do doutor Delfim, que era muito seu amigo, né? Esse aí foi um momento inesperado, né? Durante 5 anos, eu fui diretor de Relações Internacionais da Associação Médica Brasileira. E nessa função eu corri muito o mundo. Sim. Eu participava de reuniões da Associação Médica Mundial. Então eu participei em Berlim, Copenhague, Seul, uma série de cidades. Numa delas, eu estava na cidade de Mainz, na Alemanha. Uma noite, meu filho Rodrigo Capella, que é procurador da federação, me telefona dizendo que o Delfim queria falar comigo. Aí eu vou ao telefone, curioso, tá? Eu estou lá na Alemanha, à noite. Delfim, tudo bem? O Murilo, é o seguinte, vai ter eleição para a federação, são 5 vice-presidentes. Então, é norte, sul, leste, oeste e litoral. Eu quero que tu me ajude, que seja o do litoral. Eu digo, Delfim, como? Mas não tem a menor... Não tem como, não tem... Não, vamos fazer o seguinte, acaba aí o teu congresso, quando voltar nós vamos conversar. E assim foi. Eu fui nele lá. Fui lá conversar, mas pronto para dizer não. Na época eu tinha um apartamento em Balneário Camboriú, onde é a sede onde seria inaugurada a sede da federação, o que facilitaria a minha vida. Aí ele me conversou, não, eu preciso de ti. Eu preciso. E vou dizer por quê. Florianópolis está pintando para ser sede, uma das sedes de jogos da Copa do Mundo, 2014. Isso era 2013. Está pintando para ser sede. O Figueirense está se mexendo muito para ter um belo estádio. O Prisco, Araguinha, essa turma já foi, inclusive, ao Equador, que é um centro que faz muito estádio e tal. Eu sou vice. Tu sabe que eu estou cheio de ponte aí, de safena e tal. Então eu preciso de alguém que já tenha conhecimento da cidade, tu fosse vice-prefeito, e que tenha algum conhecimento de língua inglesa, porque eles virão para cá para ver a cidade, a gente tem que mostrar, e eu preciso de ti. Eu digo, Delfim, mas como é que eu vou fazer? Não é para trabalhar, não. Eu preciso para representação. Os outros 4 trabalham. E não vai ter problema que tu vai ser o mais velho dos 5. Então, qualquer problema, tu que vai assumir. Eu digo, mas é isso que eu não quero. Não, mas vamos lá. No fim, fiquei 7 anos. E numa das vezes, eu assumi, quando ele viajou, uma das viagens dele, ele foi para a Colômbia, o Brasil foi campeão sub-20 naquele ano. Lembro disso. Ficou um mês lá, eu fiquei um mês dirigindo, e aí eu vi o que é ser presidente da Federação de Futebol. Não é fácil. Não é fácil, é uma encrenca. Mas foi uma experiência válida. E depois o doutor Zunino acabou sendo também, né? Depois foi o Zunino. Deixou um grande figura, meu querido amigo, meu Deus, muita saudade do Zunino. Um grande amigo meu. Amigo da medicina e do futebol. Meu Deus. Ele foi meu aluno na medicina. Grande figura. Um empresário, espírito empreendedor fantástico. Ele melhorou muito a medicina do Estado no laboratório de Santa Luzia. Para fechar, doutor Murilo, que nós já passamos da 1 hora e eu sabia que isso ia acontecer devido às histórias, queria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre a vida. Uma missão difícil. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito à vontade pela tua forma de entrevistar. Obrigado. É uma forma fantástica. Deixa o entrevistado
muito à vontade e faz perguntas muito coerentes. Isso aí realmente me agradou e me agrada bastante. Eu sempre digo o seguinte: envelhecer é conhecer e respeitar os seus limites. A minha vida, eu sempre respeitei os meus limites. Eu convivi com uma família muito harmônica, que sempre se deu muito bem. Eu digo que é um alicerce de um cimento muito sólido para permitir que todo mundo pudesse progredir na vida, seguisse os conselhos, os bons conselhos, praticasse alguma religião. Então, eu acho que isso aí foi fantástico na minha vida. E agora, na idade que eu tenho mais do que nunca respeitar e reconhecer os meus limites. É isso que o ser humano tem que fazer, reconhecer limites. Nem todos são iguais. Então, eu não posso fazer o que fazia quando jovem. Tá? Eu tenho que respeitar, senão eu vou adoecer. Agora, o grande segredo do André Bion da longevidade é o relacionamento. Há um trabalho da Universidade de Harvard que estudou 750 homens, só homens, de todas as categorias profissionais, do mais pobre ao mais rico, durante 75 anos. Naturalmente que mudavam os entrevistadores, os analisadores, e pesquisavam sobre o estilo de vida desses homens. Os mais longevos, até hoje tem gente com 95, 92, etc. Ficou caracterizado que o que dá longevidade ao ser humano é o relacionamento. Relacionamento com qualquer tipo de pessoa. O ser humano tem que saber se realizar um zelador do prédio, o porteiro do prédio. No meu tempo, né, o padeiro que entregava pão em casa, eu vou à padaria comprar, bato um papo sobre futebol. Relacionamento humano. Exatamente. Relacionamento humano. Eu tenho grupos de amigos, muitos. Não só médicos, não. Eu tenho um grupo de médicos de outras profissões com quem sempre me relacionei. Então, tinha a turma da gargalhada, tem o cafezinho das quartas, tem a turma das 18, TPM. Então, eu tenho hoje várias turmas que eu frequento de todo tipo de profissão. Todos são profissões variadas. Tá? E está aí o segredo. E o segredo é o relacionamento. É um estudo científico da Harvard, né? Não sou eu que estou dizendo. Maravilha. E aconselho, entra na internet, pega lá Harvard de envelhecimento, lê esse artigo, Vou ler. porque isso vai realmente ter efeito na tua vida. Muito jovem vai chegar aos 100 anos fácil. Quero muito. Murilo da Espanha, Ronald Reagan, Capela da Capela na cidade de Porto. Esse é Murilo Ronald Capela, hoje aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Muito obrigado pela sua presença. Que agradeço sou eu a oportunidade. Se puder, quero até voltar. Se Deus quiser. Obrigado. Murilo Capela, doutor Murilo Capela, uma grande entrevista aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica do nosso querido Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.